Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a mão de Deus está pesando e com força em cima do Valdomijo. Isso é uma grande prova que a paciência de Deus tem limite, porque de todos esses pastores que eu considero enganadores, e estou falando não de todos, é óbvio, tem bons pastores aí, principalmente em igrejas menores, mas esses grandes pastores, esses milionários, como Silas Malacheia, Pedindo Mais Cedo, Marcos Infeliciano, o R.R. Suado, esses caras que fizeram aí da palavra de Deus um meio de vida, distorceram o evangelho, fazendo uma verdadeira fábrica de ateus. A pessoa vai para ali, se sente enganado e tira a culpa que é absolutamente desses caras por uma distorção. Inclusive eles aprendem, fazem curso para aprender a fazer uma distorção das palavras bíblicas, pegam trechos isolados para apoiar suas ideologias, principalmente a chamada prosperidade, quando o cristianismo é justamente o contrário. O cristianismo se trata de renúncia, se trata de amor ao próximo. É óbvio que lá não está dizendo seja pobre a vida toda, não, trabalhe e viva do seu suor. E tudo que você quiser, Deus estará contigo e vai te abençoar, irmão. Mas você não pode viver em função disso, né? Ah, eu vou me vingar dos meus inimigos e não sei o que. Não, o cristianismo ensina o quê? Dá a outra face. E isso é muito difícil, meus irmãos. E ainda não satisfeito, o próprio Jesus Cristo, né? Se foi daquela maneira, pagando pelos nossos pecados e o tempo todo ainda pedindo pelos seus assassinos. Então o cristianismo é isso. Aí esses caras distorcem tudo isso. É um cristianismo vingativo, um cristianismo de ostentação e etc. O Valdomijo ia um pouco além dos outros na questão da santidade, né? Ele se sentia, inclusive, com poder para amaldiçoar pessoas e dizer, olha, você é isso, você é aquilo, vai acontecer isso e aquilo na tua vida, mais parecendo um bruxo, né, do que um pastor. E aí o resultado tá vindo agora, meu irmão. O castigo vem a galope. Olha só o que tá aqui nos principais portais de informação aí da grande mídia, ó. Justiça penhora dízimos da igreja do apóstolo Valdomijo Santiago. Você que acompanha nossos vídeos, se viu o último sobre o Valdomijo, sabe que a justiça já autorizou tirar ele a pontapés, literalmente. Foi autorizado o uso de força. E agora você está conferindo junto comigo que também a justiça autorizou pegar diretamente o dízimo. Olha só a matéria da UOL. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 25% do faturamento da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. A decisão foi tomada pela juíza Ana Cláudia Guimarães e Souza em um processo no qual o proprietário de um imóvel cobra uma dívida de cerca de 117 mil em aluguéis da igreja. Então, é um caso velho, é um caso que inclusive ele jogou uma maldição, como eu já repeti no outro vídeo, no Marcelo Rezende, que tinha falado exatamente isso. Olha, o Valdomijo tem todos esses tempos, mas ele não vem pagando os aluguéis. As pessoas que têm o seu espaço, que trabalharam para construir os seus galpões, os seus pontos, sofrem pra caramba. Inclusive um aposentado que tinha aquilo ali para ajudar a comprar os remédios dele e ter um pouquinho mais de conforto, poder se alimentar. O cara é assalariado e o Valdomijo não tem pena, não paga o aluguel. O homem lá com mais de 2 anos sem receber nenhum aluguel, ele simplesmente não paga, se aproveita das leis frouxas que é no Brasil, porque, na minha opinião, uma igreja, né, é diferente de um cidadão de bem que às vezes aluga uma casa e não pode pagar. É muito diferente. Estamos falando aqui de uma empresa que é uma empresa e ganha milhões. A empresa está lá no ponto negociando, apurando um monte de dinheiro, sem pagar imposto, diga-se de passagem, e acabar ainda, não paga o ponto, o lugar, o teto onde está, ao seu dono. Deixa o cara literalmente a ver navios. Então você vê que isso aqui não pode vir de Deus, meus irmãos. Muito pelo contrário, o dízimo, que era cobrado no Antigo Testamento, diga-se de passagem, ele era feito não para Deus. Deus nunca precisou de nada. Ele mesmo dizia, eu sou dono de tudo, por que é que eu vou querer alguma coisa? Não há nada que o ser humano possa fazer para dar de presente a Deus, a não ser amar uns aos outros. Deus, como um pai que é, fica satisfeito vendo isso. Não precisa você dar nada a ele. Ele já é dono de tudo, inclusive de nós mesmos. Mas aí o camarada não se compadece da própria pessoa que está o ajudando, fornecendo ali o teto. Continua ali levando dinheiro, comprando gado, comprando jatinho, comprando helicóptero, fazenda e etc, etc. Então, meu irmão, você vê que isso aí não pode vir de Deus, como a gente já alerta há muito tempo. Alguma benção, né? Deixar bem claro para alguma pessoa que frequenta uma igreja dessa, as bênçãos que você pode ter conseguido ali dentro, meu irmão, vem da sua fé. A sua fé diretamente com Deus, da compaixão de Deus, da piedade dele com você. É disso que vem, não vem do pastor. Pode ter, mas já vi eu pedir em casa e nunca fui abençoado. Por que é que na igreja eu fui? Por que é que na igreja do Valdomijo, depois que ele orou,
Eu fujo, porque talvez isso despertou no seu próprio subconsciente a sua fé. O próprio Jesus Cristo fala da fé quando ele diz: se nós tivéssemos uma fé, nós poderíamos dizer uma montanha levanta-se e ela se levantaria. E ainda compara, né? Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Então uma fezinha bem pequenininha já seria possível fazer isso. Então às vezes, né, a oração que ele faz ali desperta em você isso, essa fé. Você começa, não, eu acredito mesmo, de verdade, agora eu acredito. Entende, meus irmãos? E lembrando que Deus usa qualquer um, até mesmo os perversos, como também está na Bíblia, né? O Nabucodonosor, aquele era um perverso. E foi usado por Deus em alguns momentos. Então a glória não está na ferramenta que é usada. Imagine, tem um vazamento grande aí na tua torneira, eu vou e conserto. Aí você, em vez de me agradecer, você vai agradecer a ferramenta que eu usei? Não, você vai agradecer a mim. Tá certo? Então é assim que funciona. Mas o pessoal distorce isso e passa a graça que é do Criador, que é de Deus, do Filho dele, para homens de carne e osso, como eu, como você, que a gente peca, meu irmão. A gente peca, a verdade é essa. É por isso que eu mesmo mostro exatamente como eu sou aqui, né? Para que ninguém venha, esse cara é o... Não, esse cara é outro cagão igual a qualquer um. Vamos lá. A juíza autorizou, inclusive, que a penhora seja realizada durante os cultos, após o recolhimento dos dízimos. Olha o medo que a própria justiça tem de ele desviar, né? Já que é uma coisa que entra assim, não é doação, não vou prestar conta nem nada. Então, na hora que entra, já vão pegar. Ó. Será que a justiça sabe com quem está lidando? Ó? Um administrador judicial foi nomeado para garantir o cumprimento da medida até que o valor da dívida seja alcançado. Ele terá, segundo a decisão, poderes também para fiscalizar a movimentação financeira diária da Igreja Mundial. Tá vendo, meus irmãos, como o negócio é sério? Meu irmão, eu acredito, não estou acusando a Mundial, tá certo? Mas essas grandes igrejas, se forem investigadas, você vai ver que existe um esquema ali grande de lavagem de dinheiro. Eu já disse que a riqueza que esses homens têm, só com o arrecadamento de dízimo, não bate com o que eles têm. Aquilo ali envolve, repito, não estou acusando, mas eu estou falando de uma maneira geral, isso no mundo todo. A fortuna de muitas dessas grandes igrejas vem da lavagem de dinheiro, negócios ilícitos embutidos ali. E muitos políticos já têm desconfiado disso, não fazem nada, né? Porque você vê em época de campanha o que é que fazem, né? Literalmente estão usando a religião agora para arranjar votos. Ó, você é evangélico, você tem que seguir o que o seu pastor manda, vote em fulano. Aí compra o pastor, é muito fácil, né? Compra o pastor e depois compra o rebanho. Por isso que pastor só tem um, que é Jesus Cristo. Fundada em 1998 pelo apóstolo Valdemiro Santiago, a Igreja Mundial passa por uma grave crise financeira que foi agravada pela pandemia de Sungamonga. Na Justiça Paulista há centenas de ações de cobrança em curso. Inclusive, vale lembrar aqui que ela ainda tentou, né, vender os feijãozinhos antes Sungamonga. Nós também fizemos matéria aqui e ele se ferrou naquela ocasião. Como eu disse, meus irmãos, eles não estão sabendo lidar aqui com essa nova mídia. Antigamente eles faziam essas coisas e um parente mais lúcido, quando chegava aquele idoso, a pessoa comum, com aquele feijão, com aquele tijolo, com aquela colher de pedreiro abençoada do Valdomiro, inclusive ele tá vendendo até o cheiro dele, né, em Colônia. Quando a pessoa chegava com aquilo, eu tô com um objeto abençoado, aí a pessoa ia falar e geralmente essas pessoas se aborreciam. Olha, não fale do pastor não, que o negócio aqui é de santidade, você não sabe nem o que tá falando, já se aborrecia. Então o filho, aquela pessoa mais lúcida, dizia, meu Deus do céu, ficava calada. Mas hoje com as redes sociais, não tem um nem dois. Tem milhares de pessoas dizendo isso aí, não tem nada a ver com o evangelho. Então aos poucos essa pessoa, por mais iludida que seja, ela vai entendendo que realmente, eu comprei isso aqui e é um absurdo. Então em outra ocasião, embora ela continue frequentando esse templo, eu já disse, não há problema nenhum ouvir a palavra de Deus, seja onde for, mas ela passa a não participar dessas coisas. Quando ele começa a oferecer lá os tijolos, pedra e etc, a pessoa, não vou comprar dessa vez não vou ser tão trouxa dessa vez não, já basta eu estar aqui. Entende? Então isso fez o quê? O faturamento da igreja diminuir. E diminuiu e muito. Então eles não estão sabendo lidar com isso. Muitos deles, inclusive você vê mesmo os políticos hoje, né? Muitos deles estão se perdendo pela boca. Por quê? Porque não estão acostumados com as repercussões que tem qualquer frase maldita ali nas redes sociais. Então vamos lá. A Mundial não nega a dívida no pagamento de aluguéis do imóvel. Um templo localizado na zona norte de São Paulo, em 2019, chegou a assinar um acordo judicial para o pagamento, mas não cumpriu. Então esse é o problema, não tem palavra. Vive com a mentira. E aí você sabe, quem é que é homicida e mentiroso desde o início dos tempos e que está aqui? A própria Bíblia relata, é o acusador. Então se você não está com a verdade, está com a mentira, você está com ele, como pai da mentira. O cristianismo não pode ter essas coisas, meus irmãos. Uma promessa de um cristão, ela tem que ser cumprida. Infelizmente as pessoas, quando passam a mentir dessa forma aqui, prejudicando os outros, porque tem uma diferença de uma mentira para uma distorção, para uma falsa promessa que prejudica os outros.
Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que tem 2 caras armados andando numa moto atrás de um parente seu. Seu parente chega correndo, ó, vou me esconder aqui em casa, e entra. Aí passa os 2 caras e diz, olha, você viu um cara aqui, assim, assim, assado. Você vai dizer, não, ele tá aqui, ou vai dizer, não, ele passou lá pra baixo. Você vai mentir nessa hora. Então, isso não é bem uma mentira, é uma proteção. Inclusive, isso acontece na Bíblia. Tem um trecho, que agora eu não lembro o nome, né? Mas o camarada vai andando com a sua esposa e ela é muito linda. E Deus manda ele passar pelo meio da cidade do Egito. E o faraó que estava lá era um taradão na época. Ele não podia ver uma mulher bonita que ele mandava exterminar o marido e pegava ela como esposa. E aí quando Deus manda ele passar por lá, ele pergunta a Deus, Deus, o senhor quer que eu morra? Porque o senhor sabe que a minha mulher é muito bonita. E se eu for com ela pra lá, o faraó vai mandar me matar. Aí Deus diz, não, mas você diga que ela é sua irmã e deixa o resto comigo. Quer dizer, Deus mandou o cara mentir. Isso não é uma mentira. É diferente, meu irmão, de uma mentira realmente que prejudica. É aquela pessoa que fica fazendo promessa e prejudicando as pessoas. Inclusive nos 10 mandamentos, que eu considero as leis universais, que nunca mudam, tem lá, que as pessoas até distorcem, mas está lá escrito, não levantarás falso testemunho. E inclusive especifica. Porque sempre foi assim, inclusive naqueles tempos era ainda pior, porque as pessoas diziam, olha, eu vi ele roubando. O guarda perguntava, você viu ele roubando? Vi, pronto, já exterminava o cara. Hoje que nós estamos assim mais civilizados, mas você ainda vê que o falso testemunho prejudica muito. Você vê pessoas tendo as suas carreiras destruídas, a sua reputação, pelo falso testemunho. Gabriel Monteiro mesmo agora teve o exame, né, revelado, o exame que foi feito, e mostrou que ele nem usou droga, nem violentou ninguém. Mas por que acusaram o cara? Hoje, inclusive, está muito fácil. Qualquer mulher pode vir dizer, olha, esse cara abusou de mim, e se o cara não tiver algum para se defender, meu irmão, ele é que vai ser abusado na cadeia. Vai sofrer todo tipo de violência, todo tipo mesmo. Então, Deus deixou bem claro isso. Esse falso testemunho que literalmente destrói as pessoas. Porque na questão de você às vezes dizer uma inverdade, você muitas vezes é obrigado pela circunstância, tá certo? Então tudo tem que saber separar. Mas você às vezes tenta falar esses pontos mais polêmicos da Bíblia Sagrada e tem pessoas que ficam revoltadas. Eu inclusive peço aí a ajuda de vocês, meus irmãos, que sabem mais dos textos gravados, né, versículo e tal. Eu li como um livro, né? Eu comecei a ler de Gênesis a Apocalipse e lembro das histórias, não lembro de versículo nem nada, porque eu nunca prestei atenção nisso. Eu só presto atenção na história em si. Mas vamos lá. A igreja se encontra impossibilitada de honrar com os compromissos firmados, pois hoje não há qualquer entrada de receita, disse a época, disse a revista no caso. Em novo documento anexado ao processo, após a ordem da penhora, a Mundial afirmou que a medida cria sérios problemas para seu funcionamento, o que pode contribuir imensamente para o agravamento de sua crise financeira, estimulando sua insolvência perante os demais credores. Segundo a defesa apresentada pela igreja, a penhora pode inclusive inviabilizar a sua atividade filantrópica e afetar a sua sobrevivência. Que atividade filantrópica? Porque a única coisa filantrópica que ela faz é enriquecer o dono, que é o Valdomiro. É a única coisa que faz. Então não vem com esse papo. E como é que você, não, eu vou ajudar fulano. Primeiro paga as tuas dívidas. Beleza? Imagina, você, não, eu vou doar aqui para os necessitados e deixando o pão faltar dentro de casa. Primeiro você honra seus compromissos e aí sim, né, aquele pouquinho que sobra, aí você pode ajudar alguém. Isso aqui não tem nada a ver. É o que eu digo a vocês, distorção total. E não tem palavra. Você vê que nem com a justiça eles têm palavra. Então, meu irmão, tá muito longe disso aqui ser alguma coisa de Deus. Para finalizar, a juíza não concordou com essa argumentação. Parabéns à juíza, né? Quando acerta, a gente também tem que dar os parabéns. Quando erra, a gente desce o porrete aqui, mas tá muito certa a juíza. E manteve a ordem de penhora. Mas a igreja, que diz possuir cerca de 6 mil templos, ainda pode apresentar novo recurso. O problema da justiça é esse, meu irmão. É esse. Aí eles ficam recorrendo, sabe? E aquela pessoa ali, o cidadão de bem que alugou o seu ponto, assim como aposentado, né? Que tem um valor aí de 30, 40, 100 mil no caso desse aqui para receber, fica prejudicado. Fica com cartão de crédito atrasado, com financiamento atrasado. É o que eu disse pra vocês, o veaco ele é pior do que o ladrão. Porque o ladrão, quando te rouba, você já vai ligar pra quem você deve, você já vai tentar um acordo no seu cartão, já vai recalcular as suas dívidas, né? O ladrão você já sabe logo, ó, já tomei o prejuízo, já perdi, agora é correr atrás. Já o veaco, não, ele faz você virar veaco também. Porque ele diz, olha, semana que vem eu te pago. Aí você liga pros seus credores, não, ó, semana que vem eu pago. Aí você diz, eu vou pagar o jurozinho do cartão, mas beleza. E dessa maneira vai formando uma bola de neve e você vira veaco também, meu irmão. É como uma praga. Então é a pior coisa que tem. Só prova, né, que de Deus, Valdomiro nunca teve nada.
Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, gostaria de saber a tua opinião. Peço desculpa se você não gostou do vídeo, mas aqui a gente sempre passa as notícias e tentando descontaminar do que a mídia passa o pano. Enfim, meus irmãos, então é isso. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.